Queridos irmãos, queridas irmãs aqui presentes, os que nos acompanham pelas redes sociais e os desencarnados que vieram acompanhar o nosso estudo dessa noite. Sejam todos muito bem-vindos, tenhamos uma boa noite de estudo. Nosso estudo de hoje é uma mensagem evangélica que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, a partir do item 4. Como sempre, nós fazemos uma prece antes de nós começarmos as nossas reuniões em todas as casas espíritas, elevando o pensamento até Deus, Jesus. Os mentores dessa casa, aos nossos mentores aqui presentes, que eles nos iluminem, nos intuam, para que o estudo seja proveitoso e benéfico a todos nós, e que ao sairmos daqui possamos levar mais um pouco de conhecimentos, porque é isso que faz de nós bons espíritas, galgando sempre no nosso aprimoramento. Estejamos com Deus, porque Ele está sempre conosco e em nós. Que assim seja. Tem alguém que está vindo aqui pela primeira vez? É a primeira vez na casa espírita ou nessa casa? Então já tem algum conhecimento do que é o espiritismo. Que bom. Sejam sempre muito bem-vindos. E com certeza algum espírito benfeitor os recebeu com um abraço logo que chegou na entrada da nossa casa. O verdadeiro espírita jamais deixará de fazer o bem, afagar corações aflitos, consolar, acalmar desesperos, operar reformas morais. Essa é a sua missão. É nisso também que encontrará satisfação real. É isso que busca o Espiritismo. Kardec, nessa obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no item 4, ele vai falar o que são os bons espíritos. Mas antes, ele dá a descrição do homem de bem, da pessoa de bem, no item 3. Ele começa o item 4 dizendo: o Espiritismo bem compreendido e bem sentido leva a pessoa a transformar-se numa pessoa de bem e caracteriza o verdadeiro espírito como o cristão verdadeiro. Se nós compreendermos bem o que é o Espiritismo, se nós sentirmos o Espiritismo, nós começamos a nossa transformação. Porque muitas vezes a gente tem o Espiritismo, mas só da boca para fora. Não é o que nós vamos ver ao longo desses estudos de hoje. Kardec diz também: o Espiritismo não traz nenhuma nova moral. Nós sabemos disso. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo vem de longa data. O Espiritismo só vem reforçar isso e nos dar um estalo, fazer com que nós acordemos para essas verdades. Então não é nenhuma moral nova, é uma moral antiga, mas que o Espiritismo vem nos abrir os olhos. Os seguidores do Espiritismo são os que recebem a consolação para suas almas, os que ficaram livres das dúvidas, aqueles a quem o Espiritismo levantou o moral da aflição, que ganharam forças na certeza do futuro, no conhecimento do seu ser espiritual e de seus destinos. Esses são os de fé inabalável, porque sentem e compreendem. Os que procuram no Espiritismo só os efeitos materiais não podem compreender a força moral que tem o Espiritismo. Aqueles que buscam no Espiritismo apenas o que são as reuniões mediúnicas, que buscam só saber
querer receber uma carta do parente que está longe, esse ainda não sabe a força moral que tem a nossa doutrina. Os espíritas têm os ensinos do Cristo como doutrina. Tudo que Jesus falou é para nós o que nós devemos seguir. E os espíritos se empenham em tornar-se pessoas de bem, sabem da transitoriedade da vida, nesse nosso plano físico, procuram servir a Jesus como Mestre e Senhor. Nós estamos aqui para nos melhorarmos todos os dias. Não precisa ser de uma vez, mas aos poucos, melhorando um pouquinho por dia já é bom demais. Ser melhor hoje do que nós fomos ontem e ser melhor amanhã do que nós somos hoje. Os espíritos compreendem que o reino do Cristo ainda não é da terra. Não se pode satisfazer a Jesus e o mundo a um mesmo tempo. O vício e o dever não se aliam na marcha diária. Cristo é a linha central de nossas reflexões. Nem todas as pessoas que participam de uma casa espírita são espíritos. Existem diferentes motivos que trazem a pessoa ao centro espírita. Em geral, são pessoas espiritualistas. Acreditam que existe alguma coisa além desse nosso corpo, que nós somos a alma que é imortal. E todas as religiões se fundam no espiritualismo, não no espiritismo. O espiritismo somos nós, mas o espiritualismo é que nós sabemos que existe alguma coisa além. E todas as religiões sabem que existe alguma coisa além do que o nosso corpo físico. Sendo assim, antes de ser espírita, é preciso que a pessoa seja espiritualista. Este é o primeiro passo. Se ela não for espiritualista, não adianta nada nós falarmos a respeito de espírito, porque ela não vai entender. Ela só vai entender a partir do momento que ela é espiritualista. O estudo espírita esclarece a respeito dos fundamentos doutrinários, as suas propostas, objetivos e finalidades. Os estudos regulares da doutrina espírita, as palestras evangélicas dos seminários e os livros espíritas são fundamentais para atender a essa finalidade, que é o conhecimento da doutrina espírita. E Kardec esclarece: o espiritismo é toda uma ciência, toda uma filosofia. Portanto, quem quiser conhecê-lo deve, como primeira condição, dispor-se ao estudo sério. O espiritismo diz respeito a todas as questões que interessam à humanidade. Seu campo é imenso e devemos encará-lo principalmente pelas suas consequências. A crença nos espíritos é a sua base, mas essa crença não basta para fazer de alguém um espírita esclarecido. Só acreditar que tem os espíritos, saber que tem os espíritos, não faz de nós espíritas. E Kardec, no capítulo 3 do Livro dos Médiuns, ele dá algumas características de espíritas. Diz ele: entre os frequentadores das casas espíritas existe um grupo de simpatizantes da doutrina, mas que ainda não se revelam como verdadeiros espíritas. Ainda tem muitas dúvidas desses fatos espíritas ou dos ensinamentos do espiritismo. Kardec os chamou de espíritas indecisos. São, em geral, espiritualistas por princípio. Na maioria deles existe uma vaga intuição das ideias espíritas, uma aspiração que não podem definir. Falta-lhes coordenar e formular os pensamentos. Para ele, o espiritismo é um traço de luz, uma claridade que dissipa a neblina. Por isso o acolhe
porque Ele os liberta das angústias e da incerteza. Um outro grupo que Kardec denominou são os espíritas sem o saberem, sem jamais terem ouvido falar do espiritismo, da doutrina espírita. Eles possuem um sentimento inato dos seus grandes princípios, esses grandes princípios que é a nossa doutrina. E esses sentimentos se refletem em algumas passagens de suas conversas, de seus escritos, de suas conversas. Mas entre os espíritas propriamente dito, os que estudam os postulados da doutrina espírita, que conhecem as obras práticas, existem diferentes categorias também. O que Kardec descreve: os que creem pura e simplesmente nas manifestações, para eles o Espiritismo é apenas uma ciência de observação, uma série de reuniões mediúnicas. Nós entendemos que Kardec estava falando isso em 1857, 58 até 1869. E aqueles espíritos que frequentavam as reuniões deles eram exatamente para verem as manifestações. Estes eram os espíritos de observação somente. Mas aqueles, os que veem no Espiritismo, mais do que fatos, mais que reuniões mediúnicas, compreendem sua parte filosófica, admiram a moral daí decorrente, mas não a praticam. A influência da doutrina sobre o caráter deles é insignificante ou nula. Não modificam em nada os hábitos que têm e não se privam de um só prazer. O avarento continua avarento, o orgulhoso continua orgulhoso, o invejoso e o ciumento são sempre hostis. Consideram a caridade apenas um belo conceito. São os espíritos imperfeitos. Os que admiram a moral espírita, a praticam e aceitam todas as suas consequências, convertidos de que a existência terrestre é uma prova passageira, tratam de aproveitar os seus breves instantes para avançar pela senda do progresso única que pode elevar a hierarquia do mundo dos espíritos, esforçando-se por fazer o bem e reprimir seus maus pendores. Suas relações são sempre seguras, porque a convicção que nutrem os afasta de todo pensamento do mal. A caridade é a sua regra de conduta. São os verdadeiros espíritas, os espíritas cristãos. E existem aqueles espíritas exaltados. O exagero prejudicial em tudo. No Espiritismo, ele incute confiança demasiado cega e frequentemente infantil nesses espíritas exaltados, levando a aceitar com muita facilidade e sem verificação aquilo que a reflexão e o exame demonstraria ser absurdo e mesmo impossível. O entusiasmo não reflete, deslumbra. Os bons espíritos estão incluídos na categoria dos verdadeiros espíritas ou dos espíritas cristãos. São aqueles que praticam a caridade, que estão tentando melhorar um pouco todos os dias. Os bons espíritos não são só meros seguidores ou adeptos da doutrina espírita. Possuem qualidades que os diferenciam dos demais indivíduos. Se esforçam por ser bons cristãos. Assemelham-se ao servidor que multiplicou os talentos recebidos de Deus, produzindo inúmeros frutos, como ensina a parábola dos talentos. Eu acho que todos conhecem a parábola dos talentos, em que o Senhor viaja e distribui os talentos para 3 servos, a um deu 5,
a um, o outro deu 3, a um deu 1 talento. Aquele que recebeu 5 multiplicou, o que recebeu 3 também multiplicou, o que recebeu 1 enterrou, não produzindo nada. Os bons espíritos são aqueles que se assemelham ao que recebeu 5 e produziu mais. Os espíritos também podem ser comparados ao semeador que espalha a boa semente, os ensinamentos pelos campos do mundo, sem esperar qualquer tipo de retribuição, apenas seguindo as orientações do Evangelho, como diz a palavra do semeador. Os mais sinceros adeptos do Espiritismo não são os que foram tocados pela observação de fenômenos extraordinários, que são os fenômenos mediúnicos, mas os que recebem a consolação para suas almas, os que se libertam da tortura da dúvida, aquele a quem levantou o ânimo na aflição, que ganharam forças da certeza de um futuro feliz, no conhecimento do seu ser espiritual e de seu destino. São estes os de fé inabalável, porque sentem e compreendem. Os que veem no Espiritismo só efeitos materiais não podem compreender a sua força moral. Ser espírita é ser cristão. Reconhecer-se na presença de Jesus, que nos ampara nas obras do bem eterno. Somos o rebanho, Jesus é o divino pastor. O bom espírita não descuida de sua melhoria espiritual. Espíritas, amai-vos e instruí-vos. Estes são os ensinamentos. Vem um em primeiro lugar, e outro em segundo. Se nós apenas amarmos, nós ainda não somos espíritas. Se nós só instruirmos, também não somos espíritas. Amemos e nos instruamos para que possamos levar a doutrina avante. O espírito é aqueles que estudam, aceitam e praticam os princípios doutrinários. Nesse momento que agora nós estamos estudando a doutrina, nós de alguma forma estamos aceitando e praticando esses princípios doutrinários. O bom espírito também sabe exemplificar. Aquele que pode ser qualificado de espírita verdadeiro e sincero se acha em grau de adiantamento moral mais elevado, tem uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina lhe fazem vibrar as fibras que nos outros se conservam inertes. Numa palavra, é tocado no coração, daí porque é inabalável a sua fé. Todos nós que praticamos a doutrina espírita, nós vibramos com os ensinamentos de Jesus. O bom espírito esforça-se para ser virtuoso, praticante da caridade. A virtude é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caridoso, laborioso, isto é, trabalhador, sóbrio, modesto, são condições desse homem virtuoso, dessa pessoa virtuosa. Sede felizes, segundo a necessidade da humanidade, mas que na vossa felicidade não possa ofender ou fazer que se entristeça o semblante daqueles que vos amam e dirigem. Deus é amor. Ele abençoa todos os que amam santamente. E Emmanuel dirige algumas palavras aos espíritas. Diz ele: Jesus revelou a verdade e amor, usando a própria vida como espelho do ensinamento que trouxe. Cabe agora ao Espiritismo confirmar o ministério divino, transfigurando-lhe as lições em serviço de aprimoramento da humanidade. Espíritas, interpela ele, lembremos-nos
de que tempos numerosos falam de Jesus, efetuando corrida ao poder humano, esquecendo a abnegação e a humildade. E por que não puderam acomodar-se aos imperativos do Evangelho, fascinados que se achavam pela posse da autoridade do outro, erigiram pedestais de intolerância para si mesmos. A intolerância é a causa das guerras, acendendo fogueiras e semeando ruínas enrajadas de sangue e destruição. Somos chamados à tarefa de restauração da paz, nós, espíritas. É indispensável estudar educando e trabalhar construindo. Não nos afastemos do Cristo de Deus. Aprendamos do Cristo a mansidão vigilante. Herdemos do Cristo a esperança operosa. Imitemos do Cristo a caridade. Tenhamos do Cristo o exemplo resoluto. Não basta a fé para vencer. É preciso que a fidelidade aos compromissos assumidos se nos instale na própria alma. Nem conflitos estéreis, nem fanatismo dogmático, nem perturbação fantasiada de grandeza intelectual, nem bajulação às conveniências do mundo, nem mensagens de terror, nem profecias espalafatosas. O Espiritismo, desdobrando o cristianismo, é claro como o sol. Não nos percamos em labirintos desnecessários. Sigamos sem medo e otimistas, seguros no dever e leais à própria consciência, na certeza de que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo está empenhado em nossas mãos. E André Luiz dá uma receita de como deve ser o espírita. E ele diz: o espírita deve ser verdadeiro, mas não agressivo. Dizer a verdade, mas sem agressividade. Bom, mas não displicente, que chegue a favorecer a força do mal. Generoso, mas não perdulário. Dar o que pode, não daquilo que ele vai se empenhar além do que tem. Doce, mas não tão doce que seja incapaz de assumir determinados compromissos na hora da decisão. Justo, mas não implacável em nome da justiça, impedindo a recuperação dos que caem e sofrem. Claro, mas não severo, dando a ideia de eleger-se em fiscal de consciências alheias. Franco, mas não insolente, ferindo os outros. Paciente, mas não irresponsável. Tolerante, mas não indiferente. Calmo, mas não sossegado, que se afogue em preguiça. Confiante, mas não fanático, que se abstenha do raciocínio. Persistente, mas não teimoso, viciando-se em rebelar-se. Diligente, mas não precipitado, destruindo a si próprio. Conhece-te a ti mesmo. É uma filosofia já bem antiga que nós sempre estamos repetindo. E para conhecer a nós mesmos é necessário escolher atitude e posição de equilíbrio, seja na emotividade ou no pensamento, na palavra ou na ação. Porque o equilíbrio nunca é demais. Conhecendo a nós mesmos, nós vamos ser pessoas equilibradas, nem impaciente, nem irresponsável, como diz André Luiz. E Kardec diz, para finalizar: reconhece-se o verdadeiro espírito pela sua transformação moral. A transformação moral nos é dada todos os dias. Eu fiz a minha transformação moral, fiz a minha reforma moral. E aí é o que basta? Não. Não bastou eu ter feito a minha reforma moral. Aquele que é um alcoólatra,
citando a mim, eu sou um alcoólatra, então eu deixei de beber, fiz essa transformação moral. Mas a Casa Espíritas, aqui em Pouso Alegre, nós temos 5, mas bar tem um em cada esquina. Eu tenho que manter essa minha reforma moral, vigiando a mim mesmo. Como diz a filosofia, conhece-te a ti mesmo. Então eu tenho que me conhecer, me vigiar o tempo todo, como nos recomenda Jesus. Orai e vigiai para não cair em tentação. Quando nós deixamos um vício, uma virtude se instala em nós. Isso é o que Kardec recomenda como transformação moral. E ele complementa. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Eu sou um mentiroso contumaz. Eu digo 10 mentiras por dia. Fiz a minha transformação moral. Todos os que me conhecem estão me vendo como um mentiroso dizendo 10 mentiras por dia. No meu esforço de transformação, eu passei a falar só 5 mentiras, mas aqueles que me conhecem estão me vendo falar 10 mentiras por dia. E eu tenho que manter nesse esforço para domar essa minha inclinação má e passar a falar só uma mentira por dia. Mas aqueles que me conhecem ainda me veem como aquele mentiroso contumaz falando 10 mentiras por dia. Para mim, eu fiz essa reforma. E estou tentando domar essa minha inclinação má. Mas aqueles que me conhecem ainda me veem como aquele mentiroso contumaz. Aí, no meu esforço de perseverança, eu deixei de falar as mentiras, domei a minha má inclinação. Agora eu preciso convencer as outras pessoas de que eu não sou mais aquela pessoa de antigamente que dizia 10 mentiras por dia. Mudei, mas não preciso falar para as outras pessoas. Estou me conhecendo a mim próprio. Fiz a minha reforma moral. Estou domando as minhas inclinações más. E é dessa forma que nós vamos nos tornarmos os verdadeiros espíritas. Aqueles que, além de ser bom, laborioso, sóbrio e útil à sociedade, nós vamos nos transformando dia a dia. Não precisamos fazer tudo numa única encarnação, porque nossos erros vêm de encarnações anteriores e muitas. Nessa agora nós estamos galgando alguns degraus e galgando rapidamente para alguns, mais lento para outros, mas nós estamos nos transformando. E é essa transformação que vai fazer de nós espíritos verdadeiros, os verdadeiros espíritos cristãos, e seguir sempre o Evangelho de Jesus, que Ele nos deixou de legado. Nos pediu para que construamos o reino de Deus em nós, em nosso coração. E a cada dia que passa, nós estamos erguendo esse reino dos céus em nós. E que possamos sempre agradecer por mais um dia de trabalho, por mais essa etapa que nós estamos galgando todos os dias, um pouco a cada dia. E é dessa forma que eu agradeço a atenção de todos, desejando muita paz e luz. Vamos agora para a nossa prece de encerramento, agradecendo a Deus, a Jesus, aos mentores que estiveram conosco, aos mentores dessa casa. Agradecemos esses conhecimentos de hoje e que possamos, a partir desse instante, começarmos
a galgar a escada da pessoa de bem, do homem de bem, para nos tornarmos espíritas verdadeiros cristãos. Agradecido, Senhor, esteja conosco de volta aos nossos lares. Que assim seja.